Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Sempre é uma honra poder estar reunido com os irmãos, com a igreja, com amigos. E muito bom estar aqui com vocês nessa hora. Nós estamos hoje na 8ª semana aprendendo sobre o Salmo de número 91. E querendo Deus, hoje estaremos no encerramento desta série. Contudo, sabedores de que aprendemos grandes coisas, mas muito mais o Senhor tem para nos revelar através desse salmo. Então que o Senhor nos conduza sempre e que, se for da vontade dele, em um momento oportuno, possamos mais uma vez meditar na sua palavra, nesse salmo tão especial, tão importante, e que ele continue a falar conosco. Salmo do número 91. Hoje nós vamos ver os últimos versículos, a partir do verso 13. Diz assim: Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Tão bom, ao pensar nessas escrituras e ver o nosso Deus como um Deus que ama o seu povo, que está falando que ele tem proteção para dar ao seu povo, mas também nesse momento vemos que, além disso, o Senhor oferece a nós, a sua igreja, a autoridade como igreja do Senhor. Então vamos aprender, através desse salmo, do encerramento aqui desse salmo, o que podemos tirar de lição para a nossa vida. Ontem, conversávamos com os jovens. Quem daqui estava nos jovens ontem? Alguns. Que bom, que bom. Estávamos aprendendo e falei algo que quero repetir nesse momento. Não deixe que nada atrapalhe a sua concentração na palavra. Às vezes, você é uma bênção de Deus, mas o nosso adversário pode usar, às vezes, uma outra pessoa perto de nós para tirar a nossa atenção e falar alguma coisa que não tem nada a ver, e era um momento tão importante. Então que esse momento você dedique toda a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, e uma vez ouvindo a sua palavra, ser transformado por ela. Então esse texto fala aqui no versículo 13: Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Bom, se estivéssemos numa selva, talvez isso poderia ser mais útil, né? Esse tipo de proteção. Porém, esse texto está falando a nós de uma autoridade que o Senhor deixou ao seu povo, à sua igreja. Se você encontrar na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo 19, diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Se o Salmo 91 está se referindo ao ministério de Jesus aqui na terra, o Messias,
aonde Deus, o Pai Todo-Poderoso, fala ao seu Filho Jesus Cristo: você pisará o leão e a serpente, e nenhum mal lhe sucederá. Agora, Jesus Cristo também transfere essa autoridade à igreja, dizendo que nós, como igreja do Senhor, ou sobre nós, igreja do Senhor, repousa essa autoridade. Autoridade que é delegado por Deus àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que fez do Senhor o seu refúgio, a sua habitação, a sua morada. Na maioria, ou na maior parte do ministério de Jesus, quando ele orava à noite. E durante o dia, ele usava a autoridade que o Senhor havia conferido a ele. Não que necessariamente as orações devam acontecer somente à noite e a autoridade sendo usada durante o dia, mas fala de uma disciplina de oração. Fala da importância da oração para nós como igreja. Imagine se quando Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, dizendo: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus naquele momento começasse a orar. Aquele não era o momento de orar. Aquele era o momento de Jesus usar a autoridade. Jesus estava em oração. E porque ele esteve em oração durante 40 dias, em jejum e oração, quando chegou o momento em que a serpente tentou contra a vida dele, ele tinha a autoridade de Deus. E o que nós como igreja precisamos é ter essa vida de oração, assim como aprendemos de Jesus, para que o momento em que o adversário se apresenta a nós, e ele se apresenta, nós teremos como usar a autoridade que nos foi dada por Deus. Hoje nós estamos falando sobre salvação. E aquele que usa a autoridade que o Senhor dá, esse é salvo. De quê? Do maligno. O Senhor não deseja que nós, como igreja, permaneçamos como escravos do pecado ou como escravos do nosso adversário, mas que com a autoridade que o Senhor nos dá, nós possamos viver a vida que Ele tem para nós. Quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo medo, escravizados pelo engano, escravizados de tantas formas, por ter esquecido do Salmo 91, versículo 13, que diz: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, falando dessa figura do nosso adversário. Irmãos, todos os dias nós precisamos usar essa autoridade. Todos os dias o nosso adversário bate a porta da nossa vida, lançando mentiras, lançando enganos, mágoas, ressentimentos, calúnias que muitas vezes ou algumas vezes podem ser levantadas contra você, ou mesmo você interpretou mal o que alguém fez ou falou e ficou magoado. Satanás transita nessa área, e você, com a autoridade que o Senhor te deu, você precisa aprender a pisar na cabeça do nosso adversário. Com a autoridade que o Senhor te deu, nós devemos repreender toda a voz contrária. Nós não podemos e nem devemos ficar ouvindo acusações do nosso adversário, dizendo-nos que nós não podemos, ou que estão falando a nosso respeito. Nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos dá. Essa é uma forma de vivermos como igreja, entendendo que o Senhor tem nos dado autoridade. Ele disse: eis vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor deu a sua igreja. E se você é igreja do Senhor, sobre você repousa essa autoridade.
já falei algumas vezes sobre esse exemplo, não é? Um leão, ele pode ser criado de maneira doméstica ou domesticada, não é indicado, mas pode ser criado dessa forma. Ele pode até não se ver como selvagem, porque ele foi criado de uma forma diferente, mas ele continua tendo a força de um leão, as garras de um leão, o apetite de um leão, né? Então nós somos filhos de Deus, temos a autoridade que o Senhor nos dá. Talvez você tenha se acomodado em algum momento, mas por mais que você esteja acomodado, a autoridade de Deus já repousa sobre a sua vida. O Senhor já colocou sobre mim e sobre você essa autoridade de filho e filha de Deus. E tudo que o nosso adversário não quer é que você entenda isso, porque quando a igreja entende, ela ou nós usaremos essa autoridade para calar o nosso adversário. E o nosso adversário, ele se apresenta diariamente, dizendo dizendo mentiras a nosso respeito, né? A pessoa que enfrentou problema na família, ouve dentro de si uma mentira dizendo: sua família não tem mais jeito, para a sua vida não tem mais jeito. A pessoa que está muitas vezes sofrendo ansiedade é porque talvez esteja ouvindo alguma coisa sobre isso. E nós precisamos, irmãos, entender que Deus deixou a igreja, deixou a nós como igreja, a autoridade. A autoridade. A autoridade, ela deve ser usada no momento de guerra, no momento em que você sente que vem uma palavra para você de desânimo, dizendo assim: o que é que você vai fazer na igreja com os irmãos? O que é que você vai fazer lendo a Bíblia? O que você vai fazer lá ainda? É Satanás. É o nosso adversário. É a serpente tentando. E você precisa usar a autoridade e pisar nesse comentário, nessa palavra. Porque do contrário, a serpente há de se levantar e envenenar a sua presa, levando-a muitas vezes para longe dos caminhos de Deus. Diga assim comigo: Deus me deu a autoridade. Diga assim: ó, eu sou chamado por Deus, eleito por Deus, amado por Deus, e o Senhor tem me dado autoridade sobre todo o adversário. Diga assim: Senhor Jesus, usa a minha vida para destruir todo o argumento maligno. Usa-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos ou mentirosos. Versículo 5. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, e levamos cativo, preso, todo o pensamento à obediência de Cristo. Quantas vezes você percebeu que pensamentos ruins vieram à sua mente e você se deixou levar por eles? É porque você esqueceu que Deus já te deu essa autoridade. Já nos deu essa autoridade. E outro erro que muitas vezes, algumas vezes, não muitas, algumas vezes as pessoas cometem é de num momento como esse, a pessoa quer orar. Eu vou orar. Não, não é hora de orar, é hora de usar a autoridade. Poderia citar aqui alguns exemplos para vocês de momentos de confronto, de momentos em que de fato o adversário se levantou com voz maligna, de afronta,
E aquele foi momento de usar a autoridade para repreender, para que Satanás fosse envergonhado. E se eu naquele momento fosse, não, vou fechar os olhos, vou orar aqui nesse momento. Não dá. Quando você percebe que pensamentos ruins vêm à sua mente, ou quando você está diante de um ataque maligno contra você, você precisa usar a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que você tem guardado no teu coração, que você pode usar? Olha só, tem pessoas que dizem, amém, eu vou usar a palavra. Qual a palavra? Toda a palavra. Qual? Quando o maligno vem e fala para você, você não vai conseguir se libertar disso. O que você vai falar? Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo me chamou. Estou livre. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí Satanás vem e lança para a pessoa que é viciada, dizer assim, olha, você não vai conseguir. Aí você diz, tudo posso naquele que me fortalece. É usar autoridade. É se posicionar como filho e filha de Deus. Que sabe que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Porque o texto que nós lemos diz, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Então, diuturnamente estamos sendo atacados na nossa mente, dizendo, você não vai conseguir. E você precisa dizer a palavra. E qual palavra? Aquela que já está guardada no teu coração. O problema é que algumas vezes, ou algumas pessoas, não têm a palavra guardada no coração. 8 semanas desafiando a igreja. Quem vai citar o Salmo 91 de cor? Quem vai declarar? Veja bem. Nós precisamos, você sabe o teu CPF de cor, teu RG de cor. Já sabe a zona eleitoral, qual é o número da sua zona eleitoral, sabe de cor. O seu número de celular, da sua esposa, ou marido, ou filhos. O CEP da tua cidade, que mais? Alguns sabem a placa do carro de cor, mas não consegue decorar um texto bíblico. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pega o texto assim, eu vou colocar esse versículo aqui e vou memorizar. Eu vou pôr lá na porta da geladeira também. Vou colocar como descanso de tela no meu celular. Cada vez que eu olhar, tá lá esse texto. Até memorizar. Memorizei, fico com esse, agora eu vou pegar mais um. É a nossa arma, porque nós estamos em guerra e as nossas armas, elas não são carnais, diz o texto que lemos em 2 Coríntios 10, mas elas são poderosas em Deus para destruir mentiras, pensamentos mentirosos. Pensamentos mentirosos vêm em nossa mente. E nós precisamos pisar serpentes e escorpiões, pisar na cabeça desse falso leão que tenta se levantar contra a igreja do Senhor. Quem vai se levantar com essa autoridade daqui adiante e vai usar essa autoridade que o Senhor deu à igreja? Tem alguém? Meu irmão, minha irmã, posicione-se. Tome uma posição firme. Se você é igreja, você tem a autoridade que o Senhor já te deu para calar a voz do diabo. Imagine, nós cantamos a canção que fala de Jó, e naquele momento a mulher de Jó era uma bênção. Ela esteve com ele durante todo o tempo, mas chegou um momento que ela olhou para a vida dele e disse, meu Deus, é muito sofrimento que o meu marido está passando, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele usa a autoridade que o Senhor havia lhe conferido. E nós cantamos ali, Deus me deu, Deus tirou.
Seja bendito o nome do Senhor, em nada ele pecou. E nós precisamos, da mesma forma, nos posicionar, levantar-nos como valentes, como igreja, como guerreiros do Senhor. Bom, vamos adiante, versículos 14 e 15. Se no primeiro nós vimos a autoridade da igreja, agora veremos o amor da igreja. Deus diz, porque a mim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Por quê? Porque você se apegou a mim com amor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. No versículo 15 diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. A igreja tem autoridade, mas a igreja que é noiva de Cristo, a igreja também tem amor ao seu Senhor. Amém? Quantos amam ao seu Senhor, Jesus? Essa pergunta deveria causar em você uma reflexão e um certo temor. Porque se você for lembrar, quando essa pergunta foi feita, foi justamente quando Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, você sabe, né, a pergunta, você me ama? Mais do que todos esses que aqui estão? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se todos esses te negarem, eu não te negarei. Eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Então eu provoquei essa pergunta aos irmãos, mas de fato, você ama o Senhor? Esse amor tem se revelado porque, na verdade, o Senhor deixou para nós, preste atenção, você que está aqui, você que está em casa, preste atenção agora, para que você possa medir o tamanho desse amor que você tem ao Senhor, se é que você diz que professa esse amor. Escreva aí também nos comentários, você que está acessando, se de fato você ama ao Senhor. Porque o texto diz, porque a mim se apegou com amor. Quem? O povo de Deus. Então ele diz, como resposta, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, foi falado, diz, se você me amar verdadeiramente, você vai guardar os meus mandamentos. Ou seja, se você me amar verdadeiramente, você vai me obedecer. Então, quando eu pergunto para você, você ama o seu Senhor? Em outras palavras, estou dizendo, você obedece ao seu Senhor? Porque para Ele, amor e obediência estão juntos, são o mesmo. Porque se você me ama, disse o Senhor, você vai me obedecer. Esse é o amor que a igreja deve devotar ao seu Senhor. Esse é o amor que precisamos devotar a Ele. Eu quero ler com você João 21. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. João capítulo 21. Diz assim. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão,
filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Não tem como amar o Senhor sem importar-se com as pessoas. Quem diz que ama o Senhor e não tem um cuidado com o seu irmão, com a sua irmã, com as pessoas à sua volta, está mentindo a si mesmo. Qual é o nível de importância que você tem dado aos seus irmãos nesses dias que estamos vivendo? Quanto você tem se importado? Nós precisamos, irmãos, parar de somente ter um discurso, porque o fato de estarmos graças a Deus, congregando, sempre estarmos reunidos, acabamos ouvindo a palavra, acabamos aprendendo a palavra, repetindo a palavra e nem sempre vivendo a palavra. Então nós precisamos ter um discurso sincronizado com aquilo que estamos falando, né? Então, o amor da igreja. Se você ama o Senhor, esse amor, ele é medido pela sua obediência. A irmã aqui, durante o momento do convite à fidelidade nos dízimos e ofertas, diz, se você é fiel ao Senhor, então você vai obedecer a Ele. Por quê? Porque não adianta dizer muitas vezes, eu te amo, mas na prática desobedece ou descumpre a sua palavra. Sejamos fiéis, porque nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Então o texto fala sobre salvação. Eu o livrarei. Vou livrar do quê? De todo mal, de toda praga, de todo ataque do adversário, da mortandade que assola o povo, das pestes, de tudo aquilo que nós vimos no Salmo 91. Eu vou livrar você com salvação. E qual é o outro Deus que nos oferece salvação? Atos capítulo 4, versículo 12 diz, em nenhum outro nome há salvação, pelo que abaixo do céu ou em cima da terra, nenhum outro nome há que seja dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Em Jesus temos salvação. E somente em Jesus. Temos alguns nomes que já nos foram passados de pessoas para o batismo. Não sei se o seu está. Agora, eu sei que tem pessoas que deram nome para o batismo que eu não estou vendo aqui. Eu não quero, esse ano, batizar pessoas, ou melhor, molhar pessoas somente. Queremos batizar pessoas que estejam arrependidas dos seus pecados, que queiram entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, se você é uma dessas pessoas que disse, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, você precisa estar em comunhão com os seus irmãos, com a igreja. Versículo 16. Salmo 91, versículo de número 16. Vou pedir para que a igreja faça essa leitura. Está no telão, por gentileza. Amém. A promessa de longevidade ou de vida longa está atrelada à obediência. Por exemplo, os 10 mandamentos, quando fala, honre a seu pai e a sua mãe, para que você viva muitos dias. Encontramos isso na carta aos Efésios, a mesma coisa. Primeiro mandamento com promessa. Então, ele disse, eu darei vida longa a quem? Aquele que me ama. A quem? Aquele que é a igreja. Qual? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A esses eu darei vida longa, eu vou saciá-lo. Eu vou a estes mostrar a minha salvação. Então salvação não é algo que teremos no futuro, mas que podemos vivenciar agora. A vida eterna que o Senhor tem para o seu povo inicia-se agora. Não é, eu terei vida eterna no céu. Não, a partir de agora. O texto é de João capítulo 17. Eu peço apenas que você anote
né, ou sublinha na sua Bíblia, João capítulo 17, versículo 3, diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e ao seu Filho. A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, estar e viver em comunhão com Ele. Então a esses o Senhor diz: eu lhe darei vida longa e eu vou lhe mostrar a minha salvação. Esse texto que nós lemos, ou esse salmo, ele nos leva ou nos empurra a uma decisão. Nós estamos hoje encerrando esse texto, essa Salmo 91. Mas a minha pergunta para você nesse momento é: você já fez a sua decisão e habita no esconderijo do Altíssimo? Você já fez dele a sua habitação? Você já fez dele a sua morada? Você de fato ama o Senhor? Não é o fato de você estar em nosso meio ou participando através de uma live que faz de você igreja. O que faz de mim e você igreja é quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos.